Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Vida Plena. Aqui o nosso cantinho de luz aqui na cidade de Montenegro aqui. Hoje eu estou trazendo um convidado mais que especial, cara, um convidado diretamente de Nova York aí, que eu tive a honra de conhecer através das terapias, né? Sabe, eu até te contar uma curiosidade aí. Primeira conversa que a gente teve, cara, eu senti na hora, assim, uma afinidade tão grande que eu disse, pá, cara, aí tá o cara que vai transformar em muito a minha vida aí. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo conosco aí. E gostaria de deixar as honras aí para que tu se apresentasse ao nosso público, né? Tu que tem uma história grande aí no movimento espírita, fundador de Casa Espírita, palestrante, professor, né? Tá contigo. Ok, né? Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, Augusto. É uma honra participar aqui do programa número 1, né? O Vida Plena número 1 na TV Monde. Então, fico muito honrado com essa situação. O meu nome é Sérgio W. Soares, tá? E eu sou psicoterapeuta, faço um trabalho de ajuda, de auxílio às pessoas. Enfim, tem um canalzinho no YouTube que você pode acompanhar os vídeos que a gente põe lá, onde procuramos trabalhar o entendimento da vida em geral. Eu achei muito interessante quando o nome do programa é Vida Plena. Por quê? O que vem a ser uma plenitude? Uma plenitude é você ter muito dinheiro? Ajuda, é bom. Mas será que é só isso? Às vezes eu preciso ter também uma boa saúde. Mas também será que é só isso? Também eu preciso ter, enfim, bons relacionamentos, estar bem comigo mesmo, né? Essa palavra vida plena, ela vem de todos os aspectos. E aí, a gente precisa compreender, dentro desses aspectos, uma visão reencarnacionista, para que possa fazer sentido a nossa vida. A compreensão de fatos e situações. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Que hoje, nas palestras que eu dou pelo Brasil e fora do Brasil, eu fui convidado a dar várias palestras aqui nos Estados Unidos, por isso eu moro em Nova York, e é provada cientificamente a reencarnação. Hoje, a reencarnação ela não é mais uma questão de crença. Eu creio ou eu não creio. Isso é no aspecto religioso. Mas hoje a ciência prova a reencarnação. E isso muda tudo. Isso faz com que a gente observe a vida de uma maneira totalmente diferente. O que você acha? Não, eu concordo plenamente. Tanto é que, né, nós já conversamos várias vezes aí, né, por vídeo, assim, né, através das terapias. Só do fato de nós estarmos hoje aqui conversando frente a frente sobre esse assunto me remete a situações do porquê eu entrei na espiritualidade, né? Quando eu era criança. Então, sabe, ao longo da vida veio vários flashes de momentos que eu vivi em outras vidas, trabalhando dentro da espiritualidade, trabalhando dentro de um sacerdócio, trabalhando na cura. E isso para mim foi uma prova muito grande, assim, que há uma continuidade, né? Eu não diria nem vidas passadas, eu diria que nós temos uma vida contínua e a gente tem várias passagens, né? Várias idas e vindas, né? De aprendizados, e hoje em dia eu não tenho dúvida alguma, né? Que eu já tive outras passagens aqui, quanto em até outros planetas, né? Porque o nosso verdadeiro lar não é aqui, né? Sim, sim. É verdade. Quando a gente considera a reencarnação, Augusto e o público que está nos assistindo, e a gente, inclusive, trabalha isso em terapia, tá? A terapia da reencarnação, ela tem esse objetivo. A gente enxergar a vida dentro de vários aspectos que a gente nunca parou antes para pensar. É muito importante deixar claro que quando a gente fala terapia da reencarnação, a pessoa fala, isso é terapia de vidas passadas, isso é regressão a vidas passadas. Não,
é muito mais do que isso. Vai muito além disso. Entende? Por exemplo, quando a gente entende a reencarnação, a gente vai entender um princípio básico chamado personalidade congênita. Tá? O que vem a ser personalidade congênita? Todo mundo parte do princípio que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é imparcial. Na verdade, todo mundo parte desse princípio. E aí eu pergunto a você que está nos assistindo agora, como é que pode esse Deus bom, justo e imparcial, na hora que nasce uma criança nasce com saúde, uma outra nasce doente? Uma criança, ela nasce alegre, simpática, uma outra nasce antipática, com raiva da vida. Será que Deus, enquanto está ali, aquela moça que está grávida, aquela mulher que está grávida, aí Deus vai chegar para uma mulher que está grávida e vai falar assim: este será fulano. Imagine, a mãe do Augusto, quando estava grávida do Augusto, aí vai Deus e fala: olha, essa vai dar luz ao Augusto. O Augusto será um cara do bem, um cara simpático, um cara atencioso, um cara trabalhador. E nasce o Augusto com todas essas qualidades. Enquanto que na barriga de uma outra mãe, esse mesmo Deus iria falar: não, esse que está isso não vai prestar, isso vai roubar, vai matar, vai. E aí nasce aquela criança assim. Gente, já não seria mais Deus. Concorda comigo? Agora, a gente compreende que o Augusto, quando ele nasceu, ele não nasceu desse jeito porque Deus fez ele assim. Mas ele é a continuação do Augusto de vidas anteriores. Se o Augusto é um cara trabalhador, simpático, esforçado, é porque nas vidas passadas ele já vinha seguindo esse caminho para trabalhar o seu progresso, a sua evolução, o seu desenvolvimento. Mas é aquele que não é, aquele que é antipático, ele está vindo para trabalhar as suas correções, os seus ajustes. É isso que vai explicar, por exemplo, uma criança de 4 anos que nunca tocou um instrumento musical, ela vê um piano e começa a tocar piano. De onde vem isso? É um conteúdo, é uma bagagem que a gente tem em nossas vidas passadas. Né? Aí talvez você comece a encontrar algum sentido na tua vida. Ah, eu sou a continuação daquilo que eu já fiz no meu passado. Então, peraí. Então, o que eu fizer agora nessa vida vai continuar comigo. Na hora do meu desencarne, eu não vou levar a roupa que eu tô, eu não vou levar a casa que eu tô, nem o celular que eu tô. O conteúdo e a experiência, ela vai adiante no meu progresso, minha evolução, meu desenvolvimento. Né? Uma pergunta que muita gente faz, Augusto, é assim: para que a gente reencarna? Né? A gente já conversou sobre isso, não é verdade? Já. Você acha que você poderia falar sobre isso? Senão eu vou tomar aqui o microfone e vou ficar falando aqui direto. Não, mas sabe que é um prazerzão para mim, para quem está assistindo, te ouvir, né, cara? Mas ontem mesmo ainda conversei com uma moça que eu atendo lá exatamente sobre esse assunto. Né? Tem muita gente que pensa, às vezes, que o aprendizado, que tudo está só gravado na memória, que todo mundo está no plano físico, né? E quanto que nós mesmos somos uma consciência, né? Que ela habita esse veículo e tal. E nós estamos num processo de aprendizado contínuo, vida após vida, né? Então, às vezes, ficam coisas para trás, não só questão de karma, né? Que o pessoal gosta muito de botar todo mundo num grupo karma. Ah, o cara veio com problema, ou veio com tal missão, ou tal coisa, porque ele estava num grupo karma, onde ele foi muito ruim numa vida passada. Mas, às vezes, são aprendizados da nossa própria consciência, né? Que ela começa primitiva, depois ela vai evoluindo. Então, às vezes, fica um pouquinho de coisa para trás e a gente vem para cá para resolver isso, para aprender, para construir algo de bom, para projetar para uma próxima vida, ou propriamente no período intermissivo também, dar mais uma complementada, uma estudada e voltar para cá, né? Então, mas isso é um assunto bem amplo também, né? Nós estamos dando só uma visão assim meio por cima, né? Sim.
Você quer ver uma coisa? Muita gente pergunta, né? Para que a gente reencarna? E o ouvinte aí, a pessoa, o público, né? O nosso telespectador que está assistindo o Vida Plena, Sérgio, a gente reencarna para progresso, para evolução e tudo mais. Tá, mas eu quero uma resposta mais prática. Progresso, tá aí. Como é que se evolui? Como é que se progride? Vamos entender, então. A gente reencarna por dois motivos. Aprimorar as nossas virtudes, as nossas qualidades, porque nós temos qualidade, sim. Muito uma pessoa é para pagar karma, é para pagar. Peraí, nossas qualidades a gente tem. Aprimorar nossas qualidades e corrigir as nossas falhas, as nossas imperfeições. Todos nós temos imperfeições, somos seres imperfeitos, tá ok? E aí tem uma pergunta que é interessante, que a pessoa fala, mas não dava para eu fazer isso do lado de lá? Do lado de lá? E a resposta, isso é um ponto que a gente trabalha muito na nossa terapia, assim como no curso que forma terapeutas. Se você quer se formar um terapeuta na reencarnação, né, além do teu autoaprendizado, eu já vou dar um link aqui, tá? www.sosterapia.com. Entra lá que você vai entender tudo, tá? É um curso que tem 100% online, que a gente vai explicando tudo isso direitinho, ok? Mas vamos lá. Por que eu tenho que reencarnar e não pode ser do lado de lá? Porque do lado de lá, nós estamos em padrões migratórios semelhantes. Se você viu o filme Nosso Lar, ele desencarna, vai para uma região de umbral, de trevas, é acolhido, né? Vai para Nosso Lar, e ali ele encontra a mãe dele, que é um espírito mais evoluído, numa colônia espiritual mais evoluída que Nosso Lar. André Luiz não tem acesso aonde a mãe dele está, mas a mãe dele pode descer. Por outro lado, o André Luiz fala, mas e o pai? O pai dele fez tanta bobagem que está numa região pior do que o umbral. Ele, o pai dele, não tem como chegar ao Nosso Lar, muito menos aonde a mãe do André Luiz estava. Então, isso mostra para a gente que, no plano espiritual, ficamos em padrões vibratórios semelhantes ao nosso. E isso causa uma dificuldade, às vezes, na nossa evolução, no nosso progresso, levando a gente a ter a necessidade da reencarnação. Eu vou dar um exemplo. O Augusto, ele é um espírito para lá de evoluído. Muito evoluído. Evoluído demais. O Augusto é tão evoluído que eu vou falar para você quem são os amigos do Augusto no plano espiritual. Jesus, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e Augusto. Está todo mundo lá. Augusto é para lá de evoluir. E o Augusto, ele tem muita vontade, ele quer aprimorar a arte de ensinar. Augusto adora ensinar e ele quer ensinar. Mas ele, nesse local, você imagina, tá Jesus passando ali, e o Augusto chega e fala, Jesus, vem cá que eu quero te ensinar uma coisa. Jesus vai olhar para o Augusto e vai falar, Augusto, eu sou o caminho, a verdade, a vida, você quer me ensinar o quê? Aí o Augusto fica meio triste, né? Está passando Gandhi. Gandhi, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Aí Gandhi fala, meu filho, eu libertei a Índia da Inglaterra sem levantar uma arma, você quer me ensinar o quê? Aí o Augusto fica meio triste, né? Ele doido para aprimorar a qualidade que ele tem. Passa Chico Xavier. Chico Xavier, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Aí o Chico fala, Augusto, o Emmanuel, o André Luiz, Meimei, Humberto de Campos, eles já me ensinaram tudo. Então, repara, você quer ensinar? Vamos fazer uma coisa, Augusto? Reencarna. Porque reencarnando, você vai estar naquela mistura. O que não vai faltar é gente que vai aprender. E você também vai aprender muita coisa. Olha que interessante. Eu queria saber se você já tinha, né? Era espectador da TV Monde, você já teria pensado dessa maneira. Por outro lado, vamos falar agora de corrigir as imperfeições? Corrigir as imperfeições. Então, está o Augusto lá nesse plano espiritual, Jesus, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, ok? Está caindo uma chuva, a Madre Teresa chega com o guarda-chuvinha dela, ela fecha o guarda-chuva, respingam 3 gotinhas no braço do Augusto. E a Madre Teresa, com aquela curiosidade toda, ela chega para o Augusto e fala assim, Augusto, meu filho, você me perdoa?
E aí o Augusto olha para a madre, vira para a madre e fala assim, molhou, né, madre? Molhou, né? E não foi uma gota, não, né? Foram 3 gotas que molhou. Você, para uma madre, você está muito relaxada. Diga-se de passagem. Eu perdoo. Isso não se repita, mas eu perdoo. E aí eu vou perguntar ao senhor, é perdão? Não, o que a madre fez? Ela não fez nada. Então, para o Augusto aprender a perdoar verdadeiramente, ele vai ter o quê? Reencarnar. Conviver com pessoas que vão aprontar com o Augusto, vão tirar o Augusto do sério, para que verdadeiramente ele consiga perdoar. E aí isso vai entrar num conflito que a gente trabalha muito em terapia, que é o seguinte: tem o eu encarnado e tem o eu espírito. Não é isso? Então, muitas vezes, para a evolução do eu espírito, o eu encarnado não gosta nem um pouco. Ou você gosta que ninguém apronte contigo? Não gosta. Eu não gosto que ninguém apronte comigo. O eu encarnado fica danado. Mas ele é importante para a evolução do eu espírito, para eu desenvolver o perdão. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, o que você acha? Faz sentido para você, Augusto? Não, concordo plenamente, né? E é bem assim que acontece, né? Em contato com outros seres, pessoas que já passaram na minha vida, dá para ver, assim, nitidamente que é bem esse o motivo mesmo, né? Trabalhar o perdão, trabalhar o amor, trabalhar questões familiares, né? Conflitos familiares, né? Entre outras coisas aí. E daí tu leva essa bagagem com a tua consciência para o plano que tu for, né? E agora aproveitando esse lance de plano, assim, é bacana, né? Essa questão do reencarnar e encarnar, porque muita gente fala que nessa questão da transição planetária, essa questão das datas aí, 2057 do Chico e tal, que muitas pessoas vão ascensionar e vão acessar a 5ª dimensão, 6ª ou acima dela, e de repente não precisarão mais reencarnar na Terra, mas talvez poderão reencarnar em outros planetas onde a vida passa de 300 anos, 750 anos, 900 anos. Na visão, assim, tua como terapeuta e como espírita, assim, o que tu acha disso, assim? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, tá, Augusto? O planeta Terra está numa fase de transição. Mundo de provas e expiações, né? A espiritualidade nos fala que basicamente existem 5 tipos de mundo. De uma maneira muito grosseira, tá? Assim, uma maneira didática que eles encontraram. Mundos primitivos, são os homens das cavernas, tá? Os mundos de provas e expiações. O que é expiação? É ficar espiando o outro? Não. Expiação é você passar por sofrimento, por dificuldade, por aprendizados, que é o planeta Terra atualmente, tá? O terceiro tipo de mundo, o mundo de regeneração, onde você já vê o bem equilibrando com o mal. As coisas já começam a dar uma melhorada. Depois, existem os mundos ditosos, os mundos felizes. E depois tem os mundos perfeitos, tá ok? Os espíritos já chegaram naquele grau extraordinário. Então, o que ocorre? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, num planeta que está em transição para a regeneração. Aquele que não trabalhar o seu progresso, a sua evolução, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, será que, na hora que ele tiver que reencarnar no mundo de regeneração, ele estará compatível para o mundo de regeneração? Ou ainda vai estar compatível com provas e expiações? Então, é esse o ponto que se coloca, que muitos, quando a Terra chegar a esse padrão, 2057 não tem que ser exatamente 2057. Não vamos levar o pé da letra. É mais ou menos por ali. Então, se eu não tiver crescido espiritualmente, evoluído, para estar compatível com esse mundo, eu vou ter que reencarnar em um outro lugar, em um outro mundo de provas e expiações. Eu gosto muito de brincar com uma coisa, Augusto, que é o seguinte: a gente vive num mundo de provas e expiações VIP. Em 1500 era provas e expiações também. Tinha ar-condicionado? Tinha televisão? Tinha geladeira? Tinha papel higiênico? Não tinha.
era muito de provas e expiações. A gente está num provas e expiações VIP. Tem ar-condicionado, tem carro, tem geladeira, tem celular, tem internet. E aí, você vai voltar em que tipo de provas e expiações se a gente não se vigiar, se a gente não se cuidar? Né? Então, ó, a gente vai trabalhando esse desenvolvimento. É claro, brincadeiras à parte, mas é a gente procurar se melhorar. Hoje ser um pouquinho melhor do que era ontem. Amanhã ser um pouquinho melhor do que é hoje. Para que a gente, então, consiga verdadeiramente se cuidar da nossa saúde. A nossa saúde, por exemplo, eu já vou embarcar aqui no caminho, tá, Augusto? Sobre a física da saúde. Para quem viu o filme Nosso Lar, André Luiz, ele morre, né? E é considerado um suicida. Por quê? Ele não deu um tiro na cabeça nem pulou da ponte. Mas chega o Clarencio e fala para ele, André Luiz, quando você poderia? O André Luiz fala, quem sabe, você não sabe, eu morri de uma doença, por causa de uma doença. E aí, o Clarencio fala, André, quando você poderia imaginar que mágoa, raiva, ódio, inveja, falta de perdão fariam parte de um diagnóstico? Olha que interessante. Então, isso nos dá caminho para a chamada metafísica da saúde, que é um ponto que a gente trabalha na nossa terapia e trabalha no nosso curso também de formação, para formar terapeutas da reencarnação. Que é o quê? Você já deve ter reparado, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, como tem farmácia. A quantidade de farmácia. Tem mais farmácia que padaria. Tem mais farmácia que supermercado. Isso quando não tem a farmácia dentro do supermercado. Por que acontece isso? Augusto e telespectador do Vida Plena. Foi criado um hábito de que eu sinto uma dor, eu tomo um remédio e passa a dor. Só que hoje já é comprovado que mais de 90% das nossas doenças e enfermidades, elas têm causa emocional. Então, o que ocorre? Quando eu compro um remédio, eu devo comprar, sim, o remédio no médico, tá? Pelo amor de Deus, nunca vai substituir o médico em relação a isso. Mas quando eu compro o remédio, eu estou tratando a consequência. Eu não estou tratando a causa. Se eu não trato a causa, aquela doença vai voltar daqui uma semana, daqui um mês. Ela vai voltar ciclicamente. E isso faz a indústria farmacêutica adorar. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tenha rinite ou sinusite. É muito provável que alguém do nosso público aqui conheça alguém que tem rinite ou sinusite. Se é que não é a própria pessoa que tem rinite ou sinusite. Tá? A rinite e a sinusite pode ter uma causa física. Aqui em Nova York, onde eu moro, quando está no inverno, faz menos 20 graus, menos 10 graus, né? Realmente não tem nariz que aguente. Na primavera, tem muito pólen, você vê uma nuvem de pólen. A rinite é causa física. Mas, em geral, pessoas que apresentam quadro de rinite e sinusite são pessoas que, vamos ver se você aí vai se identificar, pessoas que não se permitem errar, pessoas que cobram de si mesmas um comportamento exemplar, pessoas que às vezes estão tendo um problema de relação, está profundamente irritada com alguém do seu dia a dia, convive com alguém em casa, com o pai, com a mãe, com o marido, está muito irritada, pessoas que estão sentindo uma confusão do ambiente, está no ambiente de trabalho, não está bem adaptada. Esses são fatores emocionais que geram a rinite e a sinusite, entre outros, tá? Então, o que acontece? Enquanto você não se trabalhar com isso em terapia, você vai ficar pingando gotinha o tempo todo, porque você está tratando a consequência, percebe? Então, são situações, na verdade, a gente vai aprendendo a entender que é o corpo que está falando para a gente na hora de uma doença, de uma enfermidade. Da mesma maneira que quando eu sinto fome, é o meu corpo falando, ô Sérgio, manda a comida para cá. Quando eu estou com sede, é o meu corpo falando assim, ô Sérgio, manda água para cá. Quando eu estou com sono,
É o meu corpo falando, ô Sérgio, vai descansar, porque o negócio aqui tá feio. Quando eu sinto a dor, é o meu corpo falando. Ou você está se cobrando demais, ou você está muito irritado com alguém. Segura a onda aí um pouquinho. Percebe? Então, são aspectos fundamentais para a gente poder entender isso e trabalhar. Ó, o nome do programa: Vida Plena. Olha essa plenitude aí, né? O que você diria, Augusto? Faz sentido para você? Faz sentido e eu concordo plenamente, porque eu tive problema de sinusite, rinite, e quando eu comecei a parar com essa busca da perfeição aí, e tratar também questões de relacionamentos, assim, eu comecei a eliminar ela ao natural, né? Foi que nem tu falou, um pinga-gotas ali, e foi que foi, e nós chegamos a mais ou menos a cura total, né? Não chegou a vir até o corpo físico mais, né? Então consegui tratar lá na raiz do problema essa questão. E assim até, Sérgio, eu queria deixar o convite assim para nós bater um papo e mais, quando tiver um espacinho na tua agenda, nós bater mais um papo aí, que o papo tá muito legal, só que a gente está chegando já nos minutos finais aí do programa. Eu queria que tu deixasse assim uma mensagem para todos que assistem aqui e também a respeito de questões de reencarnação, assim, o que tu diria, assim, ou que palpite tu diria que eu poderia ter sido numa vida passada, assim, porque é sempre bom a gente ter uma opinião de um especialista. Olha, muitas vezes, a maior dica que a gente tem, o que eu fui numa vida passada? De verdade, o que a gente pode trabalhar é olhando o nosso presente. Olhando o nosso presente, a gente está colhendo os frutos do nosso passado. Assim como o que eu fizer hoje, eu vou colher os meus frutos lá no futuro. Então, se de repente eu tenho determinadas complicações, determinadas dificuldades, peraí, algo lá atrás não ficou muito legal. A necessidade, não, eu fui um rei, uma rainha, um conde, uma duquesa. Muita gente manda mensagem para mim falando isso. Eu falo, que legal, mas o que isso está trazendo verdadeiramente de útil para a tua vida? Muito pouco. É você conseguir entender, sim, tem casos que a gente precisa acessar o nosso histórico. Vai nos ajudar a livrar de alguns traumas, de algumas fobias, algumas situações assim. Mas eu diria a você, pela boa vontade que você tem, pelo carinho que você tem, pelo amor que você faz, que se empenha nos projetos que você faz, você é a continuidade daquele que você foi lá no passado. Você provavelmente fazia projetos, fazia trabalho de assistência, fazia trabalho de ajuda ao próximo, e nessa encarnação você está dando continuidade àquilo que você já fazia antes. Entendeu? Eu gosto muito de falar assim, a pessoa planta limão. E aí ela está colhendo limão, ela não gosta. Eu quero colher morango. Bom, eu vou agora plantar morango, mas eu ainda vou colher um pouquinho de limão na última safra. E eu vou entender isso com tranquilidade, até chegar um ponto que eu só tenha morango na minha horta, né? Eu sei que o tempo está estourando aí, mas diga lá. Estamos com um minutinho aí para terminar o programa, então quer deixar alguma consideração final aí, Sérgio? E o convite já está feito para o próximo aí. Certo. Olha, eu vou fazer aqui um bônus, tá? Para quem quiser fazer o curso para se formar como terapeuta da reencarnação, ok? É um aprendizado enorme, é uma terapia em grupo, tá? Você vai entrar www.sosterapia.com, ok? Vai se matricular, vai mandar um zap para mim, eu vou explicar tudo, esclarecer tudo. Tá? É um curso 100% online, com aulas gravadas e aulas ao vivo. Ok? E aí, nessa matrícula que você vai fazer, eu vou dar um cupom de desconto. Você vai ter 25% de desconto. Sabe o que você vai colocar? Você vai escrever no cupom Augusto Luiz, tá? E vai ter esse desconto. Para você conseguir entender melhor todos esses processos. O que eu quero dizer é que eu querer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas de sempre, não vai conseguir. Para eu ter resultados diferentes, eu preciso me abrir e ter vontade de buscar coisas novas, ações novas. Seria esse o recado que eu teria
para os nossos telespectadores aí do Vida Plena. Tá ok, Augusto? Tá ok. Fica a dica para a galera aí. E até mais, então. Até o próximo com o Sérgio aí, se Deus quiser. Nós vamos marcar o próximo aí. Vamos continuar esse bate-papo. Ficou sensacional, né, cara? Gratidão aí e até mais aí. Obrigadão aí por tudo aí, para todo mundo que assistiu aí também. Foi sensacional aí. E não perde os próximos, né, Sérgio? Que vai ter bastante coisa boa a caminho aí. Tem que assistir sempre, tá bom? Muito obrigado, muita luz, muita paz aí a todos. Fiquem com Deus. Segue nós aí, compartilha, dá like aí, distribui aí, faz com que esse canal chegue a mais pessoas aí, né? Com certeza. Valeu, tchau, tchau, obrigadão, Sérgio, até o próximo. Valeu, tchau, tchau.